Cara, eu tenho a impressão de que a Fórmula 1 para a Red Bull Companhia virou um grande elefante branco na sala, que eles não sabem mais o que fazer. Porque era um produto que era a paixão do Dietrich Mateschitz, que era o dono da empresa, que apitava em tudo e que segurava o projeto ao lado do Helmut Marko, que era o fiel escudeiro e conselheiro dele e que coordenava ali a equipe também junto com o Christian Horner. A partir do momento que você perde a figura do Dietrich e passa a ter os executivos lá, os caras chegam e falam, bom, tá, isso é muito legal. Mas, enfim, começa a fazer conta e assim, você perde timing, você perde força de decisão, porque quem é que contrata hoje na Red Bull? O Helmut Marko fala que o Lawson tem garantida a vaga para o ano que vem. O Christian Horner diz que não. Em quem que eu confio? Quem que manda lá dentro, sabe? E assim, no fim das contas, eu acho que vai até lá em cima e é lá em cima que se decide, e aí caras que não conhecem muito do tema e acabam ficando com o Pérez, por exemplo. Então, eu acho que a Red Bull passa um momento muito complicado, especialmente porque ela se propôs, quando ainda tinha muito dessa vontade, desse desejo técnico, a produzir os seus próprios motores, numa parceria com a Ford, que tinha tudo para ser muito boa, mas que agora corre risco. Porque até então, ainda com a bênção do Mateschitz. Ainda com a bênção do Mateschitz, agora corre risco porque é isso. Tem pessoas que pegaram o bonde andando e que não têm a mesma firmeza e nem a mesma voz que tinha o Mateschitz. Ele era dono da empresa. O dono da empresa agora é o filho dele, que não quer nem saber do assunto. Então, fica com o CEO, com os executivos. Então é isso, você tem um bando de engravatados que não sabe para onde ir. Só para dar nomes aos bois, né? O Mark Mateschitz e o CEO esportivo é o Oliver Mintzlaff. O cenário que o Thiago traz é interessante, né? Porque toda a treta entre Horner e Marko decorre do pós-morte do Mateschitz e o Horner querendo assumir o controle total da equipe, Felipe. Parece bem claro que a Red Bull tem um momento... Isso que o Thiago cita, né? Da morte de um cara que era um entusiasta. Né? Sim, mas assim, é importante dizer que o esporte como um todo é uma plataforma fundamental para a Red Bull ter virado o que virou. Não sei quantos executivos, que são os caras... Que é o que diz o Thiago, o cara que vai falar assim, muito legal isso aqui, mas... Esse mas precisa estar ancorado em números. Mas por que eu não coloco mais dinheiro no Red Bull Leipzig e no Red Bull Bragantino? Para dar um exemplo meio tosco. Sim. Ou assim, quanta latinha tá vendendo? Eu não acho que é que nem carro, que a montadora pensa, quanto carro tá vendendo isso aí? Mas ao mesmo tempo é o balanço geral do coisa. Eu acho que muito de latinha que foi vendida no mundo tem a ver com isso. Foi cool, né? Essa coisa. Que legal. Só que isso faz 20 anos, né? Só que hoje em dia, de repente, eles falam, cara, não, os caras vão continuar tomando se não tiver Fórmula 1. Então E aí eles olham. E daí tem um detalhe. Muitos deles podem não ter um cacete de corrida e eles chegam lá, tá lá o Marco e o Horner, puta clima de merda, e eles falam, eu não entendo nada. Os dois que entendem, os caras estão ali, também não sei que lado eu tomo aqui. E aí sai o Adrian Newey. E aí vem a especulação, putz, o Verstappen tá pé da vida, o Jos Verstappen falando besteira. Cara, se começar a virar um problema, não tô dizendo que vão fechar, mas eu acho que o próximo passo, seja qual for o movimento, saiu o Marco, saiu o Horner, saiu o Max, é um negócio que se o pós-morte do Dietrich Mateschitz não tivesse estabelecido, como organograma e tal, pode ser... Não Começo do fim. Começo do fim. Eu ia falar definitiva, não acabar, mas assim, é a mudança... Porque imagina, hoje eles estão ganhando também. Isso ajuda, vou pôr lá fora ganhando. Mas, cara, bota eles ali em quinto, como construtores. Em quarto, em terceiro. Não tá escrito em lugar nenhum que 25, 26 a Red Bull vai estar só ganhando. Inclusive muitas dúvidas. Então começa... Uma coisa é os caras que estavam ali carregando todo o piano. É a vida dos caras. Eles puseram de pé, eles querem salvar. Gente que vem depois, o jogo muda. A gente já viu isso várias vezes. Cara, e tem uma coisa também que é preocupante, que é o formato que a Red Bull adota na Fórmula 1. Ela é dona de duas equipes. Quantas equipes tem a Mercedes? Ela tem 1/3 de uma. Então, assim, essa é a diferença. Uma empresa do tamanho da Mercedes, ela tem uma participação
razoável, claro, mas em uma equipe. A Red Bull tem 2 equipes na mão, Mercedes, bancando pra tudo. situar, né? A Mercedes-Benz, Daimler, enfim, Toto Wolff e a Ineos, né? Que são Exatamente, os 3 donos. exatamente, os 3 donos. Então, você tem uma participação menor, a empresa entra com grana, claro, mas enfim, não depende de tudo, não depende só dela. E as decisões são mais fáceis também, né? Porque você tem ali um comando, uma pessoa, inclusive com o Toto Wolff, que é o Antonelli que vai correr, e não tem discussão. Então, esse é o ponto, sabe? Eu acho que falta isso para a Red Bull eleger uma nova pessoa que tenha esse comando, que parece o Horner não ter, senão já saberíamos, e nem muito menos o Marco. E também essa questão da empresa ser muito participativa, e o negócio dela não é esse, é vender energético. Ela não precisa estar com 2 equipes de Fórmula 1 a full, sabe? 100%. Quando você diz o Horner não ter, porque ele não tem a capacidade de liderar o suficiente ou porque ele não consegue tomar as decisões por conta de toda... Porque eu acho que ele não tem o respaldo da chefia. Dos donos. Exatamente. Eu acho que quando... Por isso que ele tentou comprar a equipe. E quando a gente teve aquela briga, aquela cisão, enfim, no começo do ano, aquelas acusações para cima dele, estava muito claro que ele tinha os tailandeses do lado dele, né, que são sócios majoritários, e não tanto os executivos, porque já não tinha mais a figura do Mateschitz, eram os executivos mesmo. E os caras pensam em números, pensam em reputação, enfim, e ele não tinha o apoio dos caras. Então, isso que acabou pesando. Então, acho que é o que falta também, ele ter mais respaldo. Não ele, mas assim, que exista uma figura que decida, que seja o grande chefe, o grande comandante da Red Bull. É interessante esse assunto. Eu acho que está muito relacionado ao aspecto pista no resto do campeonato. Porque se a Red Bull de fato perde a competitividade, não é nem a supremacia, aí o sinal de alerta liga muito. E aí a sua ansiedade pelo GP da Itália, ela talvez seja ainda mais justificada, uma vez que o Verstappen é uma peça ainda no mercado de pilotos. Dado tudo isso, Felipe, você, Max, vendo a Mercedes melhorar aí, sabendo do histórico mercedista, em troca de regulamento de motor, vai fazer o quê? É que essa é uma resposta que eu até acho que o Max consegue responder por tudo que ele sabe do que está acontecendo na Red Bull. Eu acho que nessa altura do campeonato ele sabe o que está acontecendo na Red Bull e na Mercedes, porque o Toto já contou. É isso, eu acho que ele tem muito mais elementos, não que você ter muitos elementos te permita uma escolha que vai dar certo. Sim, sim. Mas eu acho que ele tem a gente aqui... Putz, eu ainda acho que... Dá pra imaginar a Red Bull ano que vem pior do que a Mercedes. Óbvio que dá. Mas você fala assim, o que eu faria? Pô, sinceramente, eu não sei. Eu não acho que tenha... Eu ficaria mais um aninho, já entrando no debate. E o Verstappen tem uma coisa que ninguém tem. O Verstappen sabe que quando der merda... Ele pode ir pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar. Qualquer lugar. E, cara, eu acho que hoje só ele tem. O Hamilton tem... Não tem porque é velho. Mas assim, ele pode exigir um contrato de 8 anos, alguém dá. É o que ele quiser, cara. Então eu acho que isso ajuda. Sim. Só, cara, a gente já viu o cara que tinha isso, que foi o Alonso, por exemplo. O Alonso teve uma época, só que como ele começou a fazer muita besteira, isso que foi o problema. Ele fez besteira em 2 anos ali de criar problema, que chegou muito rapidamente, ele mesmo perto do auge, ele não ia pra onde ele queria. Então, eu acho que o Verstappen tem isso. Mas, pra mim, qual que é a questão? Você tava indo pra um lado que eu só queria pegar pra arrematar assim, essa coisa da Red Bull. Cara, se o Verstappen ganha o campeonato, mas muito pressionado, o Norris chegando muito perto, McLaren virou construtores bem pra caramba e engoliu. E o momento é de crescimento de Mercedes e tal. A gente vai ver um cenário curioso que a gente vai ver um campeão de pilotos feliz porque é campeão, mas tenso, assim, eles vão ganhar tenso, assim, se eu acho que vão perder construtores. Perdem construtores. Óbvio, não dá pra falar que um cara que é campeão mundial, eles vão acabar tristes, não é? A palavra não é essa. Mas eu acho que a McLaren acaba uou! E, a Red Bull acaba em chamas, assim. Então, esse é um outro componente pro campeonato. Como vai ser quem ganha? Assim, a gente tem a questão quem vai ganhar, a pergunta do quem e do como. O como é muito importante, porque se o Verstappen ganha no bico do corvo, ele vai fazer uma puta festa pra ele, beleza, ele fica mais forte ainda, porque vai ficar aquela narrativa do cara foi campeão, tendo um carro muito pior por pelo menos 10 corridas. Uhum. E eu acho que isso pesa pra um piloto, ele vai ganhar um degrau a mais, não só um título a mais, mas vai ser assim, caramba, ganhamos num puta sufoco. Aquele time que se classifica
Tipo, como foi Palmeiras e Botafogo, sabe? Assim, caralho, quase tomamos um 3-2, ainda bem que teve o VAR, cara. Assim, o time que perde sai até um pouquinho maior. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que o Botafogo, só porque como eu trabalho com futebol, eu preciso fazer essa ressalva. Eu acho que o Botafogo saiu maior, se classificando, independentemente de como foi. Mas vai ter isso em relação ao Red Bull, sem dúvida.